sou a professora Altaci Corrêa Rubim, sou indígena do povo Cocama, docente da Universidade de Brasília. Hoje vou falar para vocês sobre o início do processo de elaboração de material didático. O nome desse vídeo se chama A Origem. Nessa conjuntura epistemológica, o professor, enquanto sujeito dessa construção, assume uma consciência de linguagem crítica na sistematização do conhecimento pedagógico. A esse respeito, Bourdieu defende que a linguagem se constitui específica e distintamente de critérios objetais e mentais sobre determinado povo. Com efeito, esses princípios são essenciais para a elaboração dos materiais didáticos, destacado aos temas e na confecção de cada material. Os critérios objetais se relacionam com as produções tradicionais do povo. Como exemplo, temos o artesanato, bebidas e comidas típicas, instrumentos de caça e de pesca, danças, cerâmicas e elementos utilizados na feitura de canoa e do remo. Quanto ao campo lexical dos terçumes, destacamos que tipiti, o abano, a peneira, o chapéu e brinquedos tradicionais, como pássaros empalhados, fazem parte desses critérios objetais. Além disso, podemos observar os vocabulários vinculados à corrida dos animais, aos jogos pedagógicos indígenas, aos grafismos, às roupas tradicionais, dentre outros produtos. Logo, podemos dizer que o fazer específico e criativo de cada povo se manifesta na poiesis. Os critérios mentais se relacionam com as narrativas, denominadas de contos, pagelanças, rezas, cantos e danças. Estes, por sua vez, fortalecem a conexão com a Mãe Terra. Também vale mencionar os espíritos dos ancestrais, instituídos nas plantas medicinais, o conhecimento dos pajés, dos anciãos e anciãs, saberes que são passados de geração a geração por intermédio da linguagem, da língua e linguagem. Esses princípios que estão relacionados, ou esses saberes que estão relacionados aos critérios mentais, são fundamentados numa linguagem de narrativas, em que a memória ela é ativada para que esses saberes venham ser concebidos no presente. Então, nós vamos ter muitos exemplos que nós podemos estar mencionando, ou como já foi mencionado, em relação às narrativas. Diante desse contexto, a memória, no sentido operacional do fazer indígena, tem o propósito de sistematizar o passado de forma pedagógica e visualizar o passado no presente para marcar a autodefinição por meio da produção do material didático, do desenho, da pintura, da elaboração de frases, de palavras, dentre outros. A poiesis dos materiais didáticos é uma construção social, porque se baseia na interpretação de um contexto de luta com a finalidade de classificar o conhecimento, segundo Bourdieu, 2006, com enfoque em uma abordagem operacional e pedagógica para o ensino de língua. Essa operacionalidade dos materiais didáticos decorre de um processo técnico, de acordo com a perspectiva heideggeriana, quando o autor traz o termo techne, conceito não exclusivo do fazer, mas do saber.
Tais saberes precisam ser reconhecidos pelos professores indígenas e caciques como tradicionais de cada povo. Na prática dos povos indígenas, a técnica de se criar materiais didáticos tem estreita relação com os recursos da natureza ou elementos naturais, provenientes do território de interação social. Dito de outro modo, significa dizer que a prática do saber e produzir exprime sentidos construídos na vida coletiva. Nesse sentido, o sentido de poieses aqui é a própria produção criativa, elaborada por meio dessa relação. Em contrapartida, a praxis se constitui de um conjunto de ações relacionadas à produtividade ocorrida em diferentes momentos e espaços ocupados pelo diálogo, pela fala ou pelos atos de fala durante os encontros, as assembleias e as reuniões específicas de cada organização indígena. O material didático produzido com fundamentos da visão heurística fortalece a identidade, a língua e a cultura, além de aperfeiçoar o olhar crítico dos alunos em sala de aula. Isso nós podemos verificar no discurso de denúncia, que são expressos pelos professores indígenas na elaboração do material didático, né? Então, são várias situações que, a partir dessa criação do material didático, pode ser vislumbrada. Chegamos ao final da nossa apresentação. Eu vou fazer um resumo do que nós apresentamos hoje. A epistemologia do material didático pedagógico indígena está intrinsecamente relacionado aos critérios objetais e mentais, que esses critérios estão relacionados às categorias poieses e praxis, denominados de critérios também, organizadores da identidade coletiva. Também oferece ao campo da educação princípios basilares para o processo de ensino e aprendizagem, colaborando na elaboração de diretrizes e matrizes curriculares em consonância com as especificidades indígenas. Nesse processo, convém salientar que cada povo, cada pessoa, tem a identidade construída nas anuências das relações sociais, as quais requerem permanentemente atitude de respeito mútuo, valorização da singularidade proveniente da autodefinição e das mais diversas formas de associação. Então, são esses princípios epistemológicos que estão na base do processo dos materiais didáticos COCAMA e de muitos materiais didáticos indígenas. Chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e vamos falar sobre a abordagem metodológica, que é a abordagem de vitalização da língua COCAMA.